Uma boa tarde a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa tarde. Meu nome é Guilherme, eu tenho 31 anos, sou pastor aqui, um dos pastores dessa igreja e tenho o privilégio de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu estava pensando esses dias, eu disse que eu tenho 31 anos, então faz pouco tempo que eu saí da minha adolescência. E tem algumas coisas, quando nós somos novos, que nos marcam muito. E uma das coisas que me marcou na minha adolescência, você vai achar um pouco bobo, mas para mim foi algo muito relevante. Foi a primeira vez que eu descobri a máquina de refrigerante Free Refill. Alguém sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? A máquina de refrigerante que você pode abastecer o seu copo quantas vezes você quiser. E eu lembro exatamente o dia, eu lembro onde foi muito marcante na época, 2010 era o ano, eu tinha 16 anos, e a primeira vez que eu tive o contato com uma máquina de refrigerante, que eu pudesse servir o quanto eu quisesse, eu senti como se eu estivesse num pedacinho do céu na minha vida. Adolescente ama essas coisas de beber refrigerante à vontade, né? E eu lembro de várias vezes onde eu lembro que esse dia foi terrível, meus irmãos, porque eu fiquei tão empolgado. Eu lembro que o copo era aqueles copos bem grandes de 700 ml, e eu fiquei tão empolgado que eu tomei um copão antes mesmo de começar a comer meu lanche. E depois eu fiquei mal, passei mal, assim, foi uma experiência terrível, mas marcante mesmo assim. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção a respeito de máquinas de refrigerante é aquele momento onde você pagou o seu refrigerante, você vai lá todo empolgado, escolhe ali, não sei se você gosta de Pepsi, Coca, não sei qual é a sua preferência, mas eu vou colocar aqui uma Pepsi Black, você vê o botãozinho, você aperta e aí sai água. Você já passou por isso? Você está toda aquela expectativa, você pegou o gelo, colocou o gelo antes, e você vai apertar o botão esperando vir aquela Pepsi Black, e aí sai água. Você fala, não é possível, né? E aí, geralmente aqui em Campo Grande, os lugares que tem isso, já tem uma fama de um atendimento não muito bom. Você vai pedir para a pessoa que está ali te atendendo para ver se tem algum problema, já recebe uma cara feia, é só frustração. E eu fiquei pensando a respeito de algumas experiências que a gente tem na vida, como é frustrante quando você deposita a sua expectativa, você espera algo responder a sua necessidade ou o seu anseio, e aquilo não vem da forma como você esperava. E nesse caso, especificamente, da máquina de refrigerante, é bem claro, o problema está na fonte. Porque se você não abastece a fonte com o xarope também do refrigerante, só vai vir água. E trazendo para a nossa realidade de vida, a verdade é que muitas vezes as nossas expectativas e frustrações a respeito da vida têm a ver com fonte. Mas eu acho que para a gente começar bem a entender o que vamos falar nessa tarde, a principal pergunta que eu faço é: e quando o problema da fonte somos nós? Porque, veja, talvez existam outras pessoas que têm expectativas a respeito de nós, mas principalmente o nosso Criador. Deus nos criou para propósitos e planos muito específicos. Mas e quando a fonte, o problema somos nós mesmos? O que nós estamos oferecendo, o que nós estamos entregando para outras pessoas, na verdade, do que nós estamos nos alimentando para transmitir a esse mundo? Basicamente, é sobre isso que a gente vai falar hoje, não é sobre máquinas de refrigerante, fiquem tranquilos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, então, no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Há aqui uma história muito interessante para nós, a respeito de um dos grandes profetas da Bíblia. Eu quero, enquanto você abre aí, 1 Reis 18, a gente vai ler a partir do versículo 20, mas eu quero rapidamente trazer uma contextualização. Talvez
você não tenha muito contato com o texto bíblico, está chegando agora ou sua primeira vez aqui, eu quero rapidamente contextualizar o que está acontecendo antes de entrarmos na história de fato. De uma forma bem rápida, acontece que Israel, durante um período de tempo, foi um reino unificado. As 12 tribos foram reinadas ali por Saul, por Davi, e por último Salomão. Enquanto Salomão reinou, a Bíblia diz que ele era um homem muito sábio, o homem mais sábio que já passou por aqui. Ele era um homem também com muitas riquezas, porém no final da sua vida, no final do seu reinado, Salomão começou a andar por caminhos que não agradavam ao Senhor, e por causa disso houveram grandes consequências nas suas próximas gerações e para todo o povo de Israel. Quando o seu filho Roboão assume então o reinado, ali há uma divisão e Israel agora não é mais um reino unificado. A gente tem os 10 reinos, as 10 tribos do norte, que chamamos de reino de Israel, e as tribos do sul, chamadas de Judá. Então o reino se separou. E acontece que em Judá, a Bíblia vai nos contar a história que durante a existência desse reinado, houveram bons reis, mas também tiveram reis que não foram bons. A Bíblia vai mostrar que alguns reis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, seguiram os passos de Davi, o pai deles, porque era da onde vinha a descendência do trono. Mas a Bíblia vai dizer que no reino do norte, o reino de Israel, todos, sem exceção, todos os reis fizeram mal perante os olhos do Senhor. Quer dizer que não teve coisas boas nesse reino? Até teve, mas no geral, todos os reis que reinaram em Israel, do começo desse reino até a sua destruição, todos os reis fizeram mal diante dos olhos do Senhor. Mas teve um rei especificamente que foi além, ele fez muito mal, muito mal. A Bíblia vai dizer em 1 Reis capítulo 16, 30, que o nome desse rei é Acabe. A Bíblia diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então, Acabe, ele conseguiu ser pior do que todos os reis que já tinham passado antes dele na história de Israel. E o problema é que Acabe não era só ele que era ruim, mas ele conseguiu se casar com uma mulher pior ainda. Você já deve ter ouvido falar dessa mulher, o nome dela é Jezabel. Jezabel, ela era uma princesa fenícia, filha de Etbaal, ele era rei e sacerdote de Tiro, e ela trouxe consigo o culto pagão a Baal, um deus que não existe, mas ela introduziu esse culto Baal como a religião do Estado de Israel. E algumas maldades concretas que eles realizaram juntos, esse casal, além de construir um templo e um altar para esse Deus falso, lá em Samaria, que era a capital do reino, Jezabel, ela perseguiu e matou os profetas do Senhor. Tanto é que no texto que nós vamos ler em 1 Reis 18, o profeta Elias vai dizer que ele era o único profeta de Deus que restou. Então ela perseguiu e matou os profetas de Deus. E também há um caso muito específico onde Jezabel, ela adultera alguns documentos, ela falsifica cartas para conseguir roubar um pedaço de terra que era pertencente à família de Nabote. E eles queriam, ela e Acabe queriam aquela terra para eles. E eles falsificaram um documento para conseguir com que Nabote fosse morto e assim tomarem as terras deles para si. Eles eram muito maus. A Bíblia vai dizer em 1 Reis 21 que ninguém houve como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. A palavra aqui, vendeu, quer dizer, não foi que ele foi enganado ou que ele foi ludibriado, não. Ele negociou, ele fez um trato, ele pagou um preço para fazer o que era mal perante os olhos do Senhor de forma consciente. E infelizmente, meus irmãos, nós sabemos também que quando um líder ele falha, quando um líder ele está em ruínas, é bem provável que o povo que ele lidera também entre nessas ruínas.
E o estado, então, daquelas pessoas de Israel também era um estado de pecaminosidade. Eles estavam ali no meio desse culto pagão, de uma certa forma até confusos com a quem eles deveriam seguir. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aqui havia um problema: o povo estava afundado na idolatria, no paganismo. E interessante porque a gente vê aqui no texto, a gente vai ler sobre isso, mas um profeta que é levantado da parte de Deus. E não é um profeta qualquer. Na verdade, Deus, para esse tempo, levanta Elias, um dos profetas mais importantes que nós temos na história da Bíblia. Talvez o mais importante. Foi um homem tão santo, um homem tão próximo de Deus, que não viu a morte, antes foi arrebatado pelo Senhor. Porque isso mostra a importância e a relevância que ele tinha. E aqui não tem nem muito a ver com a palavra de hoje, mas eu quero fazer um grande parêntese para você. É porque é interessante pensarmos que Deus, ele levanta os seus grandes profetas, os seus profetas importantes, para os tempos mais difíceis da história. Foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com o próprio Daniel. E a pergunta que fica para nós como igreja é: se a gente está num tempo também de corrupção, de idolatria, de paganismo, o que isso quer dizer sobre o que Deus quer fazer nas nossas vidas e através delas? Fecha parênteses. E antes de nós entrarmos de fato no texto, tem um último detalhe sobre o que estava acontecendo que eu acho importante nós falarmos. Israel, além de estar em toda essa história, essa situação de paganismo, de idolatria, de corrupção, de um rei mau, de um líder mau, fazia 3 anos que não chovia na terra de Israel. Meus irmãos, nós campograndenses sabemos que aquele período ali de julho, agosto é horrível, porque não chove aqui na nossa terra, fica tudo seco, é ruim de respirar, baixa umidade. É ruim ou não é? Isso. É ruim ou não é? Sim, é horrível. Todo mundo tentando correr atrás de um umidificador, de alguma coisa assim. Alerta da Defesa Civil. Agora imagina, isso a gente está falando de aí um período de 30, 40 dias que fica sem chover aqui. Agora imagina um povo 3 anos sem chuva. 3 anos com as paisagens secas, tendo que recorrer a cavar poços cada vez mais fundo para talvez dar água para os seus animais, para terem água para si. 3 anos sem chuva, deserto puro, literal, mas também espiritual. Essa era a situação que se encontrava, essa é a situação do texto. Então aqui nós vemos o profeta Elias foi levantado e ele vai se encontrar com Acabe, e a gente vai ler agora a partir do versículo 20, você pode acompanhar comigo. A Bíblia diz assim: Acabe, o rei, convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Esses profetas eram os profetas de Baal, esse falso Deus a quem ele havia introduzido o culto em Israel. Elias então dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no também. Sigam-no, desculpa, não tenho também. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Vamos ler até aí. Então, no meio dessa situação toda, há aqui então um confronto. Elias, direcionado ali por Deus, ele vai se encontrar com Acabe e ele propõe então: vamos resolver de uma vez por todas quem que é Deus de verdade. Se é o Deus a quem os nossos antepassados serviram, Deus a quem eu sirvo,
ou se é esse Deus que vocês dizem servir, esse Deus que vocês trouxeram para cá. E vamos fazer um desafio simples. A gente monta 2 sacrifícios, 2 novilhos, cada um prepara o seu, preparamos a lenha, deixamos tudo no jeito, mas ninguém põe fogo. Cada um clame ao seu Deus. O Deus que mandar fogo, porque se ele é um Deus poderoso, ele pode fazer isso. O Deus que mandar fogo, então, é o verdadeiro Deus. E esse é o desafio lançado aqui. Mas é interessante nós pensarmos primeiro na reação do povo. Porque lá no versículo 21, quando Elias se dirige ao povo, ele faz uma pergunta: até quando vocês ficarão indecisos entre 2 opiniões? Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Aqui a palavra hebraica usada, ela tem um significado de cochear, de mancar entre 2 caminhos. É uma hesitação crônica. E hesitação crônica não é só uma dúvida momentânea ou passageira. É quando alguém vive permanentemente dividido entre 2 caminhos. É quando alguém não sabe com quem se comprometer. Não é uma pessoa que escolheu errado, é uma pessoa que vive sem escolher. Que está no culto no domingo, mas na segunda e na terça já está bebendo de outras fontes. Que sabe onde deveria estar, mas nunca dá o passo certo. E sabe, meus irmãos, eu sei que há aqui para nós uma certa tensão entre a nossa santificação e uma pecaminosidade residual. E é importante ser honesto aqui, porque a pergunta que muito simples para nós seria: siga Deus ou siga o mundo? Mas a gente sabe que essa é uma tensão mais profunda do que parece, porque há uma tensão no nosso coração de querer fazer o bem e nem sempre conseguir fazer. Nós entendemos que enquanto essa era onde nós vivemos não se completar, nós ainda viveremos em um estado pecaminoso. Mesmo aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, já tiveram a sua vida entregue a Jesus, nós estamos num processo de santificação. A ideia é que a gente peque cada vez menos, amém? Mas não quer dizer que a gente vai conseguir parar de pecar 100%. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 7, eu não entendo o que eu faço, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse me persegue. Então nós sabemos que há uma tensão aqui, mas a pergunta que Elias faz não é a respeito de vocês vão continuar pecando ou não, porque não é uma pergunta sobre perfeição, é uma pergunta sobre direção. A pergunta que ele faz é: para qual lado vocês vão? Ou seja, ele não está falando a respeito exigindo uma perfeição do povo, ele está exigindo um posicionamento a respeito para onde eles estão indo. Não é chegar sem tropeçar, não é chegar sem falhar, mas é saber para qual lado você está caminhando. Porque o seu propósito final, a intenção final, ela vai ajustar o caminho pelo qual você segue. É normal termos um coração inquieto, termos um coração fraquejante, mas a pergunta que Elias faz a esse povo, e eles precisavam cair na realidade, é: a qual Deus vocês vão servir? De qual fonte vocês vão escolher beber? Porque vocês não podem mais ficar divididos entre esses 2 caminhos. E a partir disso, então, o texto entra num segundo momento, onde há ali o confronto. A gente não vai ler o texto todo, porque é um longo texto, nós não temos muito tempo. Eu vou destacar algumas partes, e você pode depois ler na sua casa. Espero que você goste de ler a Bíblia. Mas o texto vai dizer, então, a história vai dizer que os profetas de Baal escolheram o seu novilho, prepararam o seu sacrifício, e eles começaram a clamar a manhã inteira clamando. E eles dançavam. O texto vai dizer aqui que eles pareciam que estavam em transe. O texto diz que eles começaram a se desesperar. Elias estava zombando deles, porque ele sabia que eles estavam clamando para nada.
e eles começaram a se desesperar a ponto de se cortarem com espadas, derramando sangue, né? Que para nós o sangue ele tem um significado de vida, né? E eles começaram a se cortar, ou seja, estavam colocando a sua própria vida em risco, clamando por um Deus inexistente. Eles estavam tentando pagar um preço alto com o seu próprio sangue e nada respondeu. É basicamente, trazendo para um contexto um pouquinho mais familiar, é como se eles apertassem o botão da máquina de refrigerante, esperando o Pepsi Black, e só saísse água. Eles clamavam por uma fonte, clamavam por uma resposta, por um suprir de suas necessidades, uma demonstração de vida, de poder, de força. Apertavam o botão e só saía água. E, meus irmãos, água é bom, tá? Eu gosto de água com gás, mas se você está esperando uma boa Coca gelada, uma Pepsi Black ali, e com as devidas proporções de saúde, enfim, esse não é o ponto aqui, né? Mas assim, não é a mesma coisa. Não é a resposta que nós precisávamos, não é aquilo, não é o desejo que o nosso coração ansiava. Agostinho vai dizer em do seu livro famoso, Confissões, de que o Senhor nos fez para Ele, que os corações estão inquietos enquanto não repousarem no Senhor. E o problema não é a água em si, o problema é que o desejo do coração é a Pepsi. E se não tiver a Pepsi, o coração vai continuar inquieto. E sabe, eu fico pensando quais são as fontes que nós temos bebido no nosso dia. Quais são os clamores que nós temos feito? Para quem nós estamos dançando e rodeando, nos cortando, entregando, gastando a nossa vida com fontes sem resposta. Sabe, muitas vezes, é claro que há uma percepção muito clara para nós que existem fontes ruins para a nossa vida. Nós sabemos que pecados como pornografia, algumas profissões ilícitas que nós temos, formas ilícitas de ganhar dinheiro, conquistas, a gente sabe disso, sabe que essas são fontes a qual um cristão não deve beber. Filmes, alguns tipos de filmes, de séries, a gente sabe desse tipo de fonte que nós não devemos beber. Mas é muito interessante pensar que muitas vezes algumas fontes das quais nós estamos bebendo, tentando saciar a nossa sede, tentando suprir a nossa necessidade, elas são fontes até boas. O problema é que nós estamos tentando nos alimentar, tentando nos saciar, às vezes através de relacionamentos, através de uma aprovação por parte de pessoas, trabalho, inclusive ministério. Às vezes nós estamos tratando o nosso ministério, o nosso serviço na igreja, como se aquilo fosse suprir as necessidades e os anseios do nosso coração. Tim Keller vai dizer no seu livro, Deuses Falsos, que o coração humano, ele tem uma capacidade de tornar coisas boas, como uma carreira de sucesso, a família, bens materiais, e a fazer delas como se fosse seu bem último. E ele vai dizer que quanto maior o bem, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Ele conclui dizendo que um ídolo, ele possui uma posição de controle sobre o seu coração, sobre o nosso coração. Quando você dispõe muito de sua paixão e energia, de seus recursos materiais e emocionais, sem nem mesmo pensar duas vezes, tentando satisfazer os desejos que você tem. Então Israel foi durante um bom tempo enganado, achando que existia algo além de Deus que pudesse conduzir e restaurar o seu coração. E aqueles profetas, aqueles 450 profetas, fazendo as suas bobices, rodeando e clamando a algo inexistente.
pode parecer algo muito bizarro quando nós lemos, mas muitas vezes nós estamos também gastando os nossos dias tentando beber de fontes que simplesmente não podem suprir o desejo do nosso coração, aquilo que o nosso coração realmente anseia. A sua família, meu irmão, por mais importante que ela seja, em nome de Jesus, ela precisa ter um lugar de prioridade na sua vida, no seu coração. Ela não vai ser capaz de preencher aquilo que só Deus pode fazer. O seu ministério, o seu servir, não importa o quanto isso seja abençoador para outras vidas, não vai ser capaz de suprir o desejo do seu coração. E você quer saber quando algo bom virou o seu Deus? Você quer saber quando algo que poderia ser algo bom, mas isso se tornou a fonte da sua vida? É só você pensar, para onde você corre quando você está ansioso? Para onde você corre quando você quer tentar se esconder ou se proteger de algo? O que é aquilo cuja ausência te deixa vazio? O que é aquilo que você jamais abriria mão? E se a resposta para todas essas perguntas não for Deus, tem algo de errado com a gente. Totalmente errado? Não, mas tem algo de errado. Porque se a resposta de todas essas perguntas não for Deus, então tem algo de errado no nosso coração e a gente precisa reparar. E aí a gente precisa lembrar que o coração é algo que precisa ser reparado. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, a Bíblia vai dizer: acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O altar feito ali, o sacrifício preparado, ele não é só um ritual religioso. Ele era a demonstração do coração. E se a fonte está contaminada, tudo que sai dela também está. Então Elias, o texto vai dizer lá no versículo 29, no versículo 30, que Elias ele chama o povo a aproximar-se e antes de começar a clamar, ele restaura o coração. Ele começa a cuidar do coração, ele restaura o altar. E a frase que eu fiquei pensando e refletindo muito é porque o altar ele estava em ruínas, porque o coração daquelas pessoas também estava em ruínas. E aquilo que nos alimenta é também aquilo que nos consome. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Porque se nós estamos nos alimentando de coisas ruins, seremos consumidos também de coisas ruins. Mas se nós nos alimentamos de Deus, a gente vai ver aqui o desenrolar da história. O fogo de Deus desce do céu e nos consome até que não sobre nada de nós e só sobre Ele. Esse é o objetivo, essa é a verdadeira fonte. É interessante que o texto aqui em 1 Reis 18:30, a palavra restaurar, a palavra usada aqui, ela tem um significado de cura. Não é uma simples reconstruir algo, é curar algo. O texto vai dizer então que Elias estava curando o altar de Israel. É claro que era Deus fazendo isso. Então, a cura pressupõe uma ferida. A cura pressupõe uma doença. Deus não está chamando pessoas perfeitas de volta ao altar. Ele está chamando gente ferida que precisa ser curado. Era isso que ele estava tentando mostrar a Israel. Olha, vocês estão feridos, vocês estão doentes, vocês precisam de cura. E nesse dia eu marquei um encontro com vocês aqui no Monte Carmelo para curar o meu povo, para curar a minha terra. E aí a gente vai para a parte final, um convite que há aqui. O texto vai dizer então que Elias, no versículo 32, ele construiu esse altar em honra, em nome do Senhor. Ele começou a cavar em volta do altar uma valeta e começou a pedir que encharcassem, jogassem água na lenha, jogassem água nessa vala. Ele queria, de qualquer forma, provar que aquilo que aconteceria ali não poderia ter uma explicação humana. Não poderia ser mãos humanas a restaurarem o coração de Israel. Não poderiam ser mãos humanas fazendo algo sobrenatural acontecer. Então ele manda que joguem água, ele encharca tudo.
E aí lá no versículo 36, a Bíblia diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. E o versículo 37, ele vai dizer assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. É profundo o que está acontecendo aqui. Elias não está tentando forçar algo divino. Ele preparou o espaço para que Deus agisse. A restauração do altar não era um feitiço humano, mas era algo que vinha da parte do próprio Deus. O texto vai continuar no versículo 38, diz que o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus faz o coração voltar. O texto diz que essas demonstrações de poder não era para mostrar quem era o Deus mais forte, afinal, ali só tinha um, era uma briga de um só. Baal nem existe. Deus e Elias não estavam preocupados em provar se Baal era Deus ou não. Isso já estava bem claro para eles que não existe esse Deus. Mas a intenção era que os corações voltassem a Deus, sabendo que só Ele é o Senhor, só Ele é o Deus verdadeiro e poderoso. Deus não estava preocupado em provar para Acabe que ele estava errado ou que esses profetas estavam errados. Ele estava preocupado com o coração do seu povo. E Elias, ele não ora pedindo que o povo se esforce para voltar, ele ora pedindo: Deus, traz o coração deles de volta, porque essa é uma obra que só Deus pode fazer. Há alguns séculos depois, o reino de Judá passou por uma situação muito parecida. Alguns séculos depois, o profeta Jeremias, ele viu Jerusalém destruída e ele chorou. E ele chorou tanto que ele até escreveu um livro chamado Lamentações. Era uma situação muito parecida. Um povo que se afastou de Deus, um povo que começou a beber das fontes erradas. Um povo que tentou buscar a sua satisfação, a sua plenitude em outros lugares que não fosse no próprio Deus. E isso levou a eles a colher terríveis consequências de destruição, de perseguição, de maus líderes. E o capítulo 5 de Lamentações é uma oração ali já no final do livro, o povo falando com Deus depois de tudo ter desmoronado. E é um clamor muito honesto que alguém pode fazer. O texto diz assim no versículo 1 de Lamentações 5: lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Olha e vê a nossa desgraça. Não é uma performance religiosa tentando chamar a atenção de alguém. Não tem cortes, não tem transe, não tem dança maluca, tem um reconhecimento honesto da sua situação. Versículo 19, o texto vai dizer: tu, porém, Senhor, reinas para sempre, o teu trono permanece de geração em geração. No meio de toda essa desgraça, o povo se lembra: existe um Deus poderoso que continua sendo Deus. O seu trono não vacilou. A situação muda, ele não, ainda há fogo do céu a cair. E no versículo 21, o texto termina dizendo: restaura-nos para ti, para que voltemos, renove os nossos dias como outrora foi. Honestidade, confiança e entrega. Honestidade, confiança e entrega. E fica muito claro nessa comparação desses dois textos,
situações parecidas, contextos diferentes, mas de que para um povo que vive em profunda corrupção, para um povo que bebe de fontes erradas, a única esperança que temos é Deus, é um fogo do céu vindo e nos consumindo até que não sobre nada de nós e sobre apenas Ele. Quando Elias clama a Deus e pede para que Ele atraia esses corações, para que Ele traga esses corações de volta, é porque, sabe, meus irmãos, não há nada que nós possamos fazer capaz de chamar a atenção de Deus, ou capaz de satisfazer os nossos desejos, aquelas vontades, a inquietude do nosso coração. Ela jamais poderá ser respondida por nós mesmos ou por qualquer coisa desse mundo. Você pode continuar procurando, você pode continuar tentando encontrar essa satisfação, tentar encontrar a solução para a sua vida nas coisas desse mundo, mas nada nesse mundo é capaz de te satisfazer. E todos esses caminhos, por melhor que sejam aparentemente, eles vão te levar para um fim só, a destruição. A sua própria destruição. Por mais que pareça bom, por mais que seja bom, se não for de Deus e se não for o próprio Deus agindo, você vai ser destruído, porque não há possibilidade de salvação em nós mesmos. Não há essa possibilidade. Mas ainda bem que há fogo do céu para ser caído. Essa foi a realidade de Elias, e para nós o que veio do céu foi um presente ainda maior. Em João, no capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira. Dessa vez Ele não mandou o fogo do céu, mas Ele mandou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele cresce, para que todo aquele que estivesse buscando algo, uma resposta, uma fonte, uma Pepsi Black, para que todo aquele que nele cresce, não precisasse ter sua vida frustrada, não precisasse perecer, mas antes ganhasse um presente infinito, uma vida eterna com Ele. Sabe, você não precisa mais ficar gastando os seus dias, o seu tempo com um sacrifício falso, a deuses falsos, a falsas promessas para o seu coração. Você não precisa mais disso. Você não precisa tentar ficar chamando a atenção de Deus. Mas se você quer viver algo diferente na sua vida, se você quer viver algo novo na sua vida, você precisa se lembrar da oração de Elias. Deus, o Senhor é Deus. Faça com que meu coração volte para Ti. Para nós que estamos na igreja há um bom tempo, você que já tem uma caminhada cristã, você que anda nos caminhos do Senhor, já entregou sua vida para Deus, você sabe que essa é uma pergunta que recorrentemente nós precisamos fazer a nós mesmos. A nossa fonte ainda é o Senhor. Eu ainda estou sendo alimentado, eu ainda estou me alimentando e buscando a minha vida ao Senhor. O altar a quem o meu coração se dobra ainda é o Senhor. A fonte que meu coração precisa e procura ainda é o Senhor. Ou será que em algum momento dessa caminhada eu comecei a me distrair com meus objetivos profissionais? Será que eu comecei a me confundir, talvez com os ministérios que me foram propostos ou que foram aparecendo, e agora eu tenho uma oportunidade de fazer algo para Deus? Será que não é, digo mais uma vez, será que talvez o que roubou o altar do nosso coração? Para onde nós estamos correndo quando estamos ansiosos? Para onde nós estamos correndo quando estamos com medo ou querendo se esconder de algo? Nós precisamos refletir constantemente nisso, mas talvez exista aqui hoje, nesse lugar, pessoas que passaram uma vida inteira procurando e pagando por fontes que não entregam. Talvez você já procurou isso em vários relacionamentos.
tentando satisfazer, encontrar uma solução, uma resposta para o seu coração. Você ficou procurando isso em pessoas, foi extremamente ferido, magoado por isso ou por essas pessoas. Talvez você está tentando encontrar essa fonte, essa água para satisfazer sua sede em drogas, álcool, festas, sexo. Talvez você está gastando os seus dias com esse tipo de coisa, dinheiro, realização profissional. Talvez você está achando que é isso que vai resolver o seu problema. Mas eu quero te dizer essa noite que todas essas fontes esgotam. Todas essas fontes secam. É terra seca, é terra seca. Mas existe uma fonte que não seca. Existe uma fonte que derrama água por toda a vida, eternamente. Jesus vai dizer, o Jesus, o Filho enviado por Deus, Ele vai dizer que aquele que bebe de mim jamais terá sede. As fontes que o nosso coração precisa, as fontes que precisam ser reparadas, elas se encontram em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, eu acredito que a Bíblia não tem spoiler, né? Porque é só você ler, está tudo aqui a história. Mas um pouquinho mais para frente, aqui em 1 Reis, a gente vai ver que chove. Depois de 3 anos, o profeta Elias clama e Deus manda chuva. Sabe aquele cheirinho de terra molhada que agrada tanto o nosso olfato? Depois de 3 anos chove. Quero dizer para você que Deus quer derramar chuva na sua vida essa noite. Deus quer transformar o seu coração. Deus quer renovar as suas fontes.